Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de política. Olha só, a cantora Margareth Menezes afirmou nesta manhã, que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura. Durante uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo, Margareth Menezes informou que aceitou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Mais cedo, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, na capital federal, para uma conversa. Margareth Menezes disse que foi uma surpresa, mas que ficou muito empolgada com a nova missão. Nós conversamos, e eu aceitei a missão, recebo isso como uma missão mesmo, até porque assim, não foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte. E após os atos de vandalismo registrados na noite de ontem, o governo do Distrito Federal resolveu reforçar a segurança nesta terça-feira. A circulação de veículos ficou restrita em áreas estratégicas, como a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçou a presença das forças de segurança em toda a área central de Brasília. O trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até segunda ordem. A recomendação dos órgãos de trânsito é que os motoristas evitem a região central do plano piloto. As depredações começaram em frente ao edifício sede da Polícia Federal e se estenderam a outros locais da região central após o cumprimento de mandado de prisão do indígena José Acácio Sereri Chavante. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirma que 3 carros e 5 ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo. A secretaria informou ainda que as imediações do hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado têm vigilância reforçada por equipes táticas e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha, e o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu que todo protesto ordeiro e pacífico é válido, mas que o resto é baderna e tem que ser contido pela aplicação da lei. E eu mudo de assunto agora para falar que após o recorde em setembro, os serviços registraram baixa em outubro. Segundo o IBGE, 22 estados tiveram queda no mês. O setor de serviços registrou recuo de 0,6% na passagem de setembro para outubro. De acordo com o IBGE, com o resultado do mês, o setor interrompeu a sequência de 5 resultados positivos desde maio, quando acumulou ganho de 4,5%. O setor ainda está 10,5% acima do nível pré-pandemia. O acumulado de janeiro a outubro chegou a 8,7%. Em 12 meses, 9%. 3 das 5 atividades investigadas pelo IBGE acompanharam a queda da taxa total, transportes, serviços administrativos e complementares e dos prestados às famílias. Os outros serviços em informação e comunicação ficaram no azul em outubro. Em outubro, 22 das 27 unidades da federação tiveram baixas. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já São Paulo exerceu a principal contribuição positiva no mês, seguido por Mato Grosso. E ainda falando de economia, o valor do aluguel residencial subiu no mês de novembro. O acumulado do ano ficou 3 vezes acima do valor da inflação.
Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 0,79% mais caros em novembro em relação a outubro. Segundo o índice Fipesap+, a alta foi quase o dobro da registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerando a inflação oficial do país, que avançou 0,41% no mesmo período. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Entre as capitais, os maiores avanços do mês foram em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Salvador. Entre todas as cidades, São José, em Santa Catarina, lidera o ranking geral com um aumento de 5,55% em novembro. Na sequência, aparecem Barueri, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. No balanço parcial de 2022, a alta acumulada avançou 15,53% de janeiro a novembro, 3 vezes acima da inflação no período de 5,13%. Também neste recorte, todas as 25 cidades apresentam aumento nominal. Entre as capitais, os maiores avanços do ano foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José também lidera a lista entre as cidades, com aumento de 39,29% em 2022. E eu falo agora das notícias internacionais. A Rússia rejeitou uma proposta de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Kremlin alegou que Kiev precisa aceitar novas realidades. Uma das exigências é que a Ucrânia aceite abrir mão dos territórios anexados pela Rússia. Zelensky havia pedido aos países do G7 apoio militar e financeiro para a retirada das tropas russas da região a partir do Natal. O Kremlin respondeu a Zelensky e disse que é preciso aceitar essa nova realidade. E o resultado dos referendos que foram feitos nas 4 províncias que foram anexadas. As anexações foram consideradas ilegais por Kiev e seus aliados ocidentais. Desde os referendos, a Rússia perdeu território significativo no sul e no leste da Ucrânia, mas tem falado em manter negociações de paz. Os russos alegam, porém, que é Kiev quem não está pronta para negociar. Já a Ucrânia afirma que Moscou usa a diplomacia para ganhar tempo e permitir que seu exército esgotado se recupere após quase 10 meses de guerra e uma série recente de derrotas. Eu mudo de assunto agora para falar da Copa do Catar. E hoje tem jogo da Copa do Mundo entre a Argentina e a Croácia. E seja qual for o resultado, um argentino já merece um título, o título de herói. Estamos falando de um médico torcedor. Olha só, ele salvou a vida de um turista durante o voo. O homem sofreu um infarto enquanto assistia a partida da seleção contra a Holanda pelas quartas de final. Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Mas quando foram socorrer, as equipes notaram que a situação era mais grave. Foi quando questionaram se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que não quis se identificar, pois qualquer colega faria o mesmo, prestou assistência. Ele disse que quando se aproximou do homem e conseguiu falar com ele, notou que a situação era típica de um infarto e pediu para que a tripulação mantivesse a calma e que levassem até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar, já que o passageiro estava medicado, e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão. Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava totalmente lúcido. Ao descer da aeronave, o médico foi aplaudido pelos demais passageiros. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!